Renan, muito boa tarde, bom dia, na realidade, estou acostumado com o nosso debate sempre às 2, agora 11 da manhã fixamente, para a galera não ficar, vai ter debate, vai ter bom dia, abre o YouTube 11 da manhã que tem sempre algo, um dos dois vai estar passando, né, e aí você pode, enfim, participar conosco. Mas, Renan, queria te perguntar, em relação a esse jogo, o que você tira do jogo do São Paulo no Maracanã e o que você tira do momento do São Paulo na tabela do campeonato. Boa tarde, Renan. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mudamos o horário. Bom dia, Chacon. Bom dia, Fernandão, Gabriel, galera do chat. Bom, primeiro ponto de vista a respeito da tabela é muito preocupante. A verdade é essa, que a tabela, nesse momento, é muito preocupante. A gente vendo que o time está jogando, certo? Mas jogamos contra o Flamengo no Maracanã. Tem esse aspecto também que o Flamengo está pegando todo mundo lá e está amassando. A verdade é essa. Só que, fora a questão tática, a escolha dos jogadores, o posicionamento, tudo, tem a estratégia para determinado jogo. Como que eu vou enfrentar o Flamengo? Como que eu vou enfrentar o Flamengo nos primeiros 15 minutos? Como que depois, no decorrer do jogo, passado esses 15 minutos, como que eu vou fazer? E nesse sentido, o São Paulo, na minha opinião, cometeu um erro, né? O primeiro erro, de tentar, muitas vezes, sair jogando no começo do jogo. O Flamengo cometeu esse mesmo erro contra o Bayern de Munique, no Mundial. E em 10 minutos, o Bayern de Munique liquidou o jogo em erros de saída de bola do Flamengo. Quando você sabe que, naturalmente, antes do jogo, você sabe que o time adversário vai ter muito mais a bola que você durante o jogo todo, a gente tem que transferir pressão. Você não ficar ali atrás sofrendo o tempo todo. Você transfere pressão. Como é que é? Um tiro de meta, o Rafael tira o time inteiro de trás. Tira o time inteiro de trás. O André, para disputar a primeira bola, você vai chutar a bola lá para frente. O André, para disputar a primeira bola, para tentar sofrer uma falta, para tentar segurar a bola. A defesa do Flamengo conseguiu rebater. Você está com um time agrupado para pegar a segunda bola no meio do campo. Meio de campo intermediário. Aí sim é o momento de você alargar o time e tentar sair, manter a posse de bola, tentar ter a posse de bola, mas numa zona menos perigosa. O São Paulo estava tentando sair jogando ali atrás e estava perdendo no campo de defesa. Estava dando lateral para o Flamengo no nosso campo de defesa. Isso é o primeiro erro quando você vai enfrentar o Flamengo fora de casa. E assim, gente, a gente tem que ser realista. O momento, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Se não tivesse cometido erros, vacilos ali contra o Bayern, teria feito um jogo muito mais duro. O Flamengo tomou 4 gols, entregando os 4 gols. Se tivesse tido uma postura, uma estratégia parecida com o que eu estou falando que o São Paulo deveria ter tido, quem sabe não fosse um jogo da forma que foi. O time do Flamengo é muito bom. A gente tem que entender isso aí. Uma outra estratégia, quem sabe que eu teria, já que ele entrou com os 3 zagueiros, os 2 alas e 3 volantes. Entre aspas, 3 volantes, né? Mas um primeiro volante. Pablo, pega o Arrascaeta. Onde ele for. Você é jovem, ele se movimenta bem por um determinado tempo do jogo, pega ele. E foda-se o resto. Acabou o jogo para você, irmão. Você pega o Arrascaeta. Ponto final. Aí sim. E os laterais. Quando você joga com 3 zagueiros, os alas, eles têm função muito específica nessa estratégia. Muito específica. E você não pode ficar contra o Flamengo o tempo todo numa linha de 5 baixada lá atrás. Não pode. Quando a bola... E um detalhe, o Flamengo não joga com 3 atacantes, não jogou pelo menos nesse jogo, com 3 atacantes posicionais, fixos em suas posições. O Plata não é um centroavante que fica lá de costa, não. Ele se movimenta, ele ataca espaço. O Luiz Araújo e o do outro lado, o Bruno Henrique, eles não ficam só abertos. É a posição deles inicial, mas eles não ficam só abertos. Ele cai para o meio para abrir espaço para os laterais passarem. Então, o que os nossos alas, na minha opinião, deveriam ter feito? Pressionar mais o ala da que tinha a bola. Por exemplo, bola com o Wesley. O Enzo Dias, ele não poderia ficar abaixado aqui na linha de 5, ele tinha que pressionar lá. Aonde quer que ele estivesse com a bola. Pressionar. É essa a função do ala. Porque senão, você na teoria, você está tirando um jogador do meio de campo para colocar na zaga, você tem inferioridade numérica no meio do campo.
Aí, se os alas ficam lá atrás, você perde ainda mais. O espaço no meio do campo fica ainda maior para Alisson compor, para Marcos Antônio compor. Era muito claro, principalmente no primeiro tempo, eles corriam muito, né? Não adianta a gente falar que foi falta de vontade, que foi falta daqui, não foi. É porque estava um espaço, estava um time desorganizado e estava um espaço muito grande no meio do campo para compor espaço. Tá entendendo ou não? Do Marcos Antônio, do Pablo Maia e do Alisson. Isso muito por quê? Por causa também da função dos alas. Olha ali, como nesse lance, o zagueiro estava na entrada da área para finalizar. Você não pode estar com a linha muito baixa jogando contra o Flamengo no Maracanã. Você vai sofrer o tempo todo. Você vai sofrer o tempo todo. Então, tira a pressão. Joga a pressão para o outro lado. Esses são os principais fatores que eu vejo do jogo. Claro, não tirando o mérito do melhor time do Brasil, quem sabe da América do Sul, que é o Flamengo. Eu esperava, em algum momento do jogo, que o São Paulo fosse pressionado, muito pressionado, mas não da forma que foi, um amasso praticamente o jogo todo. No segundo tempo tem uma melhorazinha ali com as substituições, a entrada do Ferreirinha conseguiu segurar um pouquinho mais a bola. Do contrário, São Paulo foi amassado o tempo todo. Na minha opinião, muito em função disso. E aí, quero ouvir o Fernando Camargo em relação a isso também, mas eu falava antes do jogo e não vou ser injusto pelo placar, né? Eu já esperava que São Paulo fosse a campo com esse pensamento de não tomar do Flamengo, de tentar fechar a casinha. A escalação, ela ilustra muito isso, 3 zagueiros e 3 volantes, e eu tô vendo muita crítica, primeiro para a coletiva do Crespo, que a gente vai comentar, a gente vai trazer o que ele falou também, mas principalmente essa postura. Cara, é um jogo que esfrega na nossa cara o mundo real do São Paulo Futebol Clube nesse campeonato. É um jogo que a gente perde com enorme injustiça, sendo dominado pelo Flamengo, massacrado pelo Flamengo. É um jogo que parecia em muitos momentos, né, um sub-20 contra uma equipe profissional, né, porque o Flamengo dominou totalmente esse jogo. Agora, é um Flamengo que chega para esse confronto pós Super Mundial, que deixou o time, sim, com muita confiança, ganhou do Chelsea também, quis ir para o jogo contra o Bayern de Munique, não tem time para isso, tomou de 4-2, mas também, né, tentou peitar o Bayern de Munique. É um Flamengo que tem mais time, tem mais elenco, ainda que com a ausência do Pedro. A gente estava comentando até na própria jornada, as 3 alterações que fez o Flamengo, né, foi na segunda etapa, colocou Cebolinha, De La Cruz e o Alacian. Os 3 jogariam no São Paulo, então acho que só essa alteração mostra para mim o nível desse plantel. E é um Flamengo que estava em casa com a liderança do campeonato. O São Paulo, técnico novo, mal na tabela, não tinha o escape Lucas Moura, não tinha o escape Lucas Ferreira. É um time totalmente assim prejudicado nessa pausa por N fatores, né? Cara, a gente tem que considerar que é um time que tem que encarar o duro fato de que vai brigar para não cair até o final no Campeonato Brasileiro. Então, Fernando Camargo, até para, puxar a sua opinião também, dando meu bom dia para você, eu acho que essa estratégia para esse jogo em si, eu acho perdoável. Para os próximos jogos é incogitável o São Paulo jogar dessa forma. Fala, Gabi, bom dia para o Renan, bom dia para o Chaco, para toda a nossa galera. Bom, vamos lá. Eu acho que todo mundo fica pensando, né, quando você tem um período de 100 jogos que você pode treinar, que o time, teoricamente, na volta vai melhorar, né? Porque teve tempo para treinar. Eu não penso dessa forma. Ele só vai melhorar se ele realmente tiver algo dentro do seu elenco, algo dentro da sua equipe, algo dentro dos 11, algo dentro de trabalho que você vê com evolução para melhorar. E o ano do São Paulo, em si, o ano de 2025, para mim, é muito com a barriga o que aconteceu na Libertadores da América. É a segunda melhor campanha, mas jogando um futebol que não é para ser o segundo melhor. No Campeonato Brasileiro, 4ª derrota consecutiva. Dos 13 jogos até agora, se talvez tenha jogado 3 tempos satisfatórios, foi muita coisa. Na Copa do Brasil, passou ali, né, contra adversários mais tranquilos. E um ano que, sinceramente, eu não vejo qualquer tipo de perspectiva. Eu não gosto de trabalhar com otimismo, nunca gostei. Eu gosto de ver o que está acontecendo, analisar o que está acontecendo. Simplesmente, o Flamengo hoje é muito melhor que o São Paulo, mas muito, não é que é melhor. Ele é muito melhor que o São Paulo.
E o São Paulo briga contra esses times na parte baixa da tabela. O fato é esse. O elenco é bom? Não, não é. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Quem concorda, quem discorda, estamos aqui para debater. O elenco não é bom. São jogadores envelhecidos, são jogadores que não entregam dentro de campo, são jogadores que não fazem as funções devidas e principalmente não arrematam para gol atacantes. O São Paulo não teve nenhuma bola no gol, nenhuma. O Flamengo teve 22 finalizações, 10 foram no gol. O Rafael fez pelo menos 5 defesas bem difíceis. Defesas que você ganha jogo. Só que você não pode ganhar um jogo de um time do Flamengo que é muito melhor que o seu. Vejo perspectiva à frente no primeiro turno? Não, não vejo. Porque vai pegar a Red Bull Bragantino com uma moral lá em cima, depois de ganhar do Corinthians ontem. Depois o próprio Corinthians, que é um clássico. O São Paulo fez um bom primeiro tempo no jogo contra o Corinthians. Só, apesar do Corinthians ter problemas também. E na sequência do campeonato, nenhum time do Campeonato Brasileiro é pior que o São Paulo. Nenhum. O Vitória não é pior que o São Paulo. O Juventude não é pior que o São Paulo. O Sport não é pior que o São Paulo, até porque empatou com o São Paulo em casa. O São Paulo é um desses times para brigar na parte de baixo da tabela. Estou falando hoje, 13 de julho, aliás, 14 de julho de 2025. Pode melhorar? Claro que pode. A Copa do Brasil, por exemplo, de 2023, foi um exemplo. Que foram 1 mês e meio, 2 meses ali, que o São Paulo simplesmente jogou futebol e contou com muita sorte também para ser campeão. Futebol, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Hoje, perspectiva, eu estou falando de um cara que trabalha com isso, analisando, narra a maioria dos jogos e vê muita coisa fora também. Hoje, eu não vejo qualquer tipo de perspectiva. Vai voltar alguém para melhorar? Cara, sinceramente, não vejo como melhorar. Já voltaram alguns. Dá para montar um elenco melhor com o que tem hoje? Duvido, sinceramente.